O que é, afinal, cultura empresarial e como ela pode impactar a organização? Como sair de uma frase na parede para algo que realmente muda a vida das pessoas e transforma a organização? Descubra a cultura empresarial além do clichê, agora no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com o negócio. Estamos aqui com mais um episódio, novamente extremamente especial, com o nosso convidado André Fonseca. Tem algum episódio que não é especial? Acho que eu nunca vivenciei um episódio que não fosse especial. Vai ser ruim pro convidado, né? Beleza. Não, esse aqui não foi tanto. Mas o nosso convidado André Fonseca, Managing Partner da Artefact Latam, com a nossa querida Alex. Oi, Guerreira. E o nosso convidado também, Rafael Melo, Partner Artefact Olá, Latam. pessoal. Hoje estamos com um tema aqui extremamente especial, novamente, que a gente já falou um pouco no outro episódio, no primeiro episódio desse podcast, a gente falou um pouco sobre a construção da Artefact, e um tema que surgiu com bastante força ali foi cultura, e a gente prometeu que gravaria um episódio sobre esse tema com o André. Promessa é dívida, e hoje falaremos sobre esse tema. E aí, André, acho que a gente sabe que você gosta muito sobre esse tema, gosta muito desse tema. E, bom, podemos começar lá do início do início do seu interesse por cultura. O que te motivou lá atrás? Foi alguma vivência com a falta da cultura ou uma cultura que você teve contato que te motivou mais? Como que foi esse início desse gatilho pelo interesse nessa questão tão importante? Beleza. Bom, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de poder compartilhar um pouco aí, não só da minha história, mas principalmente dessas crenças e do que a gente acredita dentro e fora da Artefact sobre cultura organizacional. Bom, eu não vou contar a história toda de novo, acho que da minha trajetória, acho que falei bastante isso. Revejam o primeiro episódio. Isso, exato, boa. Já tá pegando jeito. Episódio número 1, pode ir lá. Mas eu acho que dá para complementar. Cara, ali, principalmente quando, né, na minha vida passada em outra empresa, quando comecei a ter mais responsabilidade como gestor, né, ao mesmo tempo, algumas coisas entraram, né, eu acabei entrando em contato. Então, acho que a primeira delas foi um livro, acho que eu citei isso, né, no outro episódio. Eu li um livro do Salim que chama Exponential Organizations. Putz, aquilo, cara, explodiu minha cabeça. A gente estava, isso devia ser, sei lá, 2012, a gente estava no começo do boom das startups aí, né, drivadas muito pela revolução do smartphone e tal. Era outro momento. E acho que aquilo me deu muita vontade de empreender. Acho que esse foi o primeiro gatilho, digamos assim. Era a vontade de criar coisas novas. E podia ser empreender, construir uma empresa, podia ser intraempreendedorismo, né? Dentro mesmo da empresa onde eu estava naquele momento. E eu acho que não lembro exatamente o que levou o quê, mas eu entrei em contato com alguns influenciadores específicos, né? Acho que eu já citei algumas vezes, mas Simon Sinek, principalmente, que é, né, super conhecido, a própria Brené Brown, através dos livros. E tem um cara que não é tão conhecido, acho que na massa, mas, assim, eu diria que muitas das coisas que eu implementei na prática, porque eu acho que ele fala de liderança na prática, porque ele é um empreendedor, é o Gary Vaynerchuk, né? Ele tem uma agência ali nos Estados Unidos. Antes ajudava os pais ali numa loja de vinhos e tal, e foi aprendendo como lidar com pessoas, porque no final é sobre isso. E no fim do dia, eu senti aqui no ambiente que eu estava naquele momento, da para ser uma empresa grande e tal, eu não tinha um ambiente que eu queria viver. É claro que isso não foi do dia para a noite, levou um tempo. É claro que a clareza que eu tenho hoje sobre as coisas que me faltavam lá é porque depois passaram muitos anos e essa clareza veio. Então, acho que foi um pouco dessa influência, e aí eu comecei a olhar para o lado e falar, putz, eu queria viver isso aí, né, que eles estão falando. E entendi que, né, muito tinha a ver com liderança, ou seja, a cultura, para mim, é top-down, no sentido de que
se ela não começa na ponta, assim, né? Se a gente está falando de uma hierarquia, se a primeira pessoa responsável não acredita numa cultura determinada, Vira conversa fiada. ela não vai acontecer. Então, essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Aí eu comecei a entender um pouquinho mais de liderança e comecei a olhar para o lado e ver, cara, eu não estou vivendo isso. Queria isso para mim. Então, acho que a motivação começou... tudo que essas pessoas estão falando, como é que será que eu consigo viver isso? Era simplesmente assim. Primeiro, primeiro questionamento era, será que dá? Né? Será que... Ou será que isso aqui é autoajuda e, putz, estão... Utopia. Utopia, floreando alguma coisa que na prática não existe, né? E aí eu comecei, nos próprios projetos que eu estava, nessa outra empresa, a fazer mudanças táticas. E por isso que eu falei do Gary, ele tinha umas mudanças táticas específicas que eu comecei a implementar e vi que funcionava muito. O time muito mais feliz, entregando no mínimo igual. Mas eu estou usando feliz aqui só para consolidar, claro que para cada um é uma coisa. E aí, cara, um bichinho me picou no sentido, se eu faço alguma coisa, realmente isso repercute né, uma transformação nas pessoas que eu estava liderando naquele momento. Né? E o resultado, normalmente, na entrega também acompanhava. Né? Então, acho que começou daí. Legal. E aí o fato depois, né, de ter saído dessa empresa, como eu contei, acho que no outro episódio, e ter entrado no Artefact, vem muito alimentado pela possibilidade de ter a liberdade de começar isso do zero. De falar assim, putz, beleza, tenho aqui uma página em branco. Agora, se eu colocar esses fundamentos, mais a minha vivência, mais a nossa cultura, porque todos os influenciadores que eu falei aqui não são brasileiros, né? Então, é claro que você tem uma adaptação da cultura, do nosso povo, dos nossos valores aqui. Então, tudo isso misturado, o que será que vai dar? Então, acho que foi daí que começou, e dando um spoiler, acho que, né, essas ações específicas, cara, dão muito resultado, e realmente a gente tem vivido uma jornada que, pelo menos para mim, impressionante, muito satisfatória, na verdade. Legal. Beleza, você falou aqui da motivação e de algumas coisas que você viu nesses livros, nessas fontes ali de inspiração, que te deram vontade de construir a cultura que você queria. E como que você caracterizaria essa cultura? O que para você é uma cultura que dá certo, uma cultura boa? Quais são as características dessa cultura que você almeja, que você busca e que você constrói? Essa pergunta é bem complexa, né? Dá pra gente fazer uns 25 episódios, mas eu vou resumir. Né? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar bastante ainda mais sobre esse assunto. Eu acho que a cultura depende do objetivo da organização. E também existe um contexto social que é importante. O que é importante, talvez, para alguém que vive aqui no nosso contexto social, talvez para quem está do outro lado do mundo, é diferente. Então, acho que, no final, a cultura é aquela cola que a gente não vê, mas que faz um grupo que aparentemente não é tão homogêneo, não é tão coeso, fazerem coisas coesas, né? E ter um objetivo comum. Acho que a cultura é essa cola que está escondida. O primeiro fundamento, eu acho que eu já falei, acho que a cultura tem que ser top-down. É claro que todo mundo tem que abraçar, e a liderança, depois a gente pode falar um pouco disso, é diferente de um cargo de gestão. Para mim, são coisas diferentes. Né? O cargo de gestão ele é dado, a liderança ela é conquistada. Né? Então, acho que esse é o primeiro grande ponto. Aqui a gente poderia elencar várias coisas, mas acho que, vamos falar de liderança, eu acho que uma grande mudança vem da visão, um pouco até clichê falar isso, mas de líder e chefe, né? Um pouco dessa mudança. Às vezes, ser chefe é importante você dar direcionamento, principalmente quando as pessoas estão começando a carreira, ser firme e seguir, né? E ter alguém para seguir é super importante. A gente às vezes não sabe qual a melhor decisão para o grupo. Mas eu acho que a formação do líder é um dos grandes pilares numa cultura de sucesso, seja ela qual for. Tá? Eu acho que existem muitas empresas de sucesso, vamos pegar as grandes aí,
de tecnologia, Google, Apple, são empresas de muito sucesso, completamente diferentes em relação à cultura, por exemplo. Muito, acho que, inspiradas pelos seus fundadores ali. Não só fundadores, mas por quem dirigiu. Então, acho que tem várias formas diferentes de funcionar. Mas acho que a liderança é um pilar essencial para isso. E aí tem algumas mudanças de paradigma. Acho que o primeiro deles é que o líder tem que ter a clareza de que está ali para servir e não para ser servido. De que ali é o começo e não... conquistei, né? Então, muitas vezes a gente fala, quando eu for gerente, quando eu for diretor, quando eu for, sei lá, CEO da empresa, né? Daí eu vou ficar tranquilo. E para mim o pensamento tem que ser justamente o oposto, né? Então, quanto mais você ganha responsabilidade na organização, acho que mais essa postura de servir mesmo o time é muito importante. E faz diferença, né, essa postura. Então, é o líder que está ali para trabalhar, para cuidar do time, e não o contrário, né? Acho que esse é um ponto. Só mais um fator sobre liderança que eu acho que é importantíssimo é tomar risco. Uma coisa que, ainda mais na consultoria, que eu acho que faz muita diferença para a qualidade de vida dos times, para a qualidade da entrega dos projetos, é a capacidade dos gestores e das lideranças tomarem risco. O projeto ele tem um tempo final para fazer, né? O tempo sempre acaba antes do que ser perfeito. Então, você precisa acabar fazendo escolhas ali, tomando risco, e assumindo isso para proteger o time, né, dessas outras coisas que não estão dentro do escopo e estão fora ali do controle das pessoas. Acho que esse é um fator super, super importante. E, cara, dá para elencar muitos pilares aqui. Dentro desse fator, dentro de liderança ainda, algo que depois que eu vi, que eu vi que eu também, né, quando eu entrei, eu tive um pouco de experiência não tão legal em termos de liderança, né, na minha gestão ali, em questão de liderança, por exemplo, e que eu acho que aqui a gente levou até muito por você de ter trazido esses pontos, né? Acho que algo legal que eu adicionaria quando a gente fala de liderança, que a gente tenta colocar aqui, é a empatia. Ou seja, nem sempre os projetos vão estar sendo entregues da melhor forma possível e nem sempre as pessoas vão estar performando no seu máximo. Tem diversos motivos que isso pode acontecer. Em outros contextos que eu via bastante, talvez seja mais prático isso, né? Mas em outros contextos que eu via bastante era, então vamos tratar. Então não é uma baixa performance, vamos tomar uma ação porque é uma baixa performance. O que a gente tenta implementar aqui, né, que acho que você traz muito, beleza, antes de eu tomar alguma ação, eu vou tentar fazer um diagnóstico do porquê dessa baixa performance, porque pode ser por motivos que não sejam controláveis pela pessoa que está ali, né, no projeto, enfim. Então, acho que essa mudança é mais do caminho, né? Acho que é importante até para a gente ganhar a confiança do time. Tudo mais. Então, eu acho que isso tem um livro que estou terminando de ler agora, super conhecido, chama Radical Candor, e fala muito disso, né? Acho que você tem 2 eixos ali da comunicação. Você tem a comunicação direta, que ela é super importante, e né, que tem que ser feita no ambiente de trabalho, mas você tem o outro eixo que é o care personally, né? Que é o que você realmente se importar com a pessoa, ter curiosidade, que eu acho que esse também daria para discorrer bastante sobre isso, mas acho que esse é um tema crucial. Cara, tem um outro pilar que é difícil, que é um pouco, não tabu, mas assim, é algo mais agressivo, eu diria, mas para mim é fundamental, esse é um dos outros temas táticos, é fundamental dentro da cultura, que é demissão, né? Eu acho que você constrói bastante cultura trazendo pessoas que têm alinhamento com seus valores, mas você constrói cultura mesmo quando você, infelizmente, né, tem que demitir alguém, é um processo ruim para todo mundo, principalmente para quem sai,
mas se aquela pessoa não está alinhada com os valores da cultura da empresa. E se você demorar para fazer isso, né, o tempo aqui ele é muito, muito crucial, né? Se demora para fazer isso ou não faz, que acho que é o pior de todos, né, você acaba alimentando aquela cultura que você não quer. Então, eu acho que, né, citando de novo, o Gary falou uma coisa legal. Cara, você tem que contratar rápido e demitir mais rápido ainda. O que isso quer dizer, né? Poxa, a gente tem um processo seletivo que super funciona lá, mas quando não funciona, a gente tem que estar super atento, porque isso realmente causa. E a demissão, acredito que ela tem que ser feita... Eu não gosto dessa expressão, porque acho que tudo deveria ser humano, né? Afinal, somos todos. Mas a gente tenta humanizar bastante esse processo, né? Seja trazendo um suporte financeiro, de saúde, além do que obriga a lei, o que a gente tem que fazer. Mas, né, isso tem que ser feito e depois bem comunicado, sem expor ninguém, mas comunicado para as pessoas entenderem aquilo que não é bem-vindo, né? Dentro da cultura. Então, acho que, cara, esse é um pilar fundamental também. Tá? A gente falou muito de liderança, mas eu acho que a gente demitiu pouquíssimas pessoas desde que começou o Artifact, há quase 6 anos atrás. Mas com certeza você enxerga ali mudanças de comportamento depois disso, não pelo medo, mas pelo entendimento daquilo que é favorecido, e a pessoa que está dentro dos valores se sente valorizada, porque fala, putz, beleza, realmente aqui as pessoas fazem aquilo que estão falando, né? E é uma mensagem muito forte, né? Se você cogita ou de fato executa uma demissão por conta de um desalinhamento cultural, todo mundo que continua na empresa fala, putz, aqui realmente a cultura é importante. E aí com essa comunicação que você falou, da pessoa entender o que é importante dentro da cultura, a pessoa de fato fica mais tranquila, fala, não, beleza, isso aí eu faço e eu realmente preciso continuar fazendo porque é o que a empresa de fato valoriza. Porque senão acaba ficando... Existe acho que é um ponto que eu queria entrar mais para frente, mas vamos trazer para agora. Existe muita conversa sobre o tema cultura. Acaba virando uma buzzword, né? Cultura. Mas o que de fato é cultura? E muitas vezes as pessoas que falam isso como buzzwords levam o tema mais como formalização. E às vezes até uma conversa fiada, sabe? Tipo uma coisa que está escrita na parede ali, que deveria ser a cultura da empresa, mas de fato o chefe não segue, e aí a pessoa vê que o chefe não segue, ou o líder não segue, e... Cara, isso aqui não tem nada a ver. Segue a vida. Tipo, toda empresa tem que ter cultura, então a gente tem cultura aqui também, mas está escrito ali naquela parede, se você quiser ver, dá uma lida lá, mas o negócio funciona de outro jeito. E como que você pega, por exemplo, você falou um exemplo, né? Dessa questão da demissão e de mostrar isso como... Dois, na verdade. Essa questão da demissão e no processo de contratação também do alinhamento cultural, que é importante na hora de definir se a pessoa vem ou não vem. Mas acho que no dia a dia tem que ter um alinhamento, principalmente da liderança, não só você, mas todos os líderes da empresa, para garantir que essa cultura está caminhando no caminho certo. Caminhando no caminho certo fica feio, né? Mas indo para o caminho certo. E aí, como que é na prática isso ali no dia a dia? Cara, essa acho que a pergunta quando alguém quer falar disso comigo é a mais difícil, mas é a que eu mais escuto também. E a resposta sempre são muitas coisas pequenas o tempo todo, né? A gente... Primeiro que é um trabalho que nunca acaba. Eu gosto de dar um exemplo... Cara, você pode ter um jardim maravilhoso, fica 3 meses sem regar. Todo o trabalho que você fez antes vai morrer. Acho que a cultura é a mesma coisa. Ela precisa de suporte constante e para sempre, né? E aí são várias pequenas coisas. A primeira delas, talvez o Rafa citou, para mim é esse care personally, né? É que eu tô com o livro na cabeça, por isso que tu falando inglês, mas é eu se importar com as pessoas, é ter curiosidade. Não só sobre a pessoa que está trabalhando com você, mas sobre a vida dela, se ela está bem, né? Se ela está no relacionamento, se a família, como que é, onde que ela mora, qual é a origem, não sei o quê. Pô, se importar, se ela gosta... sei lá, cara, de futebol, de vôlei, se ela gosta de jogos online, sei lá, de xadrez, enfim, estou dando exemplo X aqui. Acho que isso cria conexão. Então, acho que
essa é uma das coisas. Comunicação, né, em termos de repetição, acho que é muito importante. Então, sempre relembrar aquilo que tem que ser valorizado. E essa comunicação, foi legal que você citou, isso que eu acabei de falar aqui, você pode pegar qualquer um no Artefact de maneira randômica, escutou isso antes de entrar. Isso que eu acabei de falar aqui sobre construção de cultura, demissão, a gente fala desde o começo, depois a gente fica repetindo, né? Então essa comunicação, ela é exaustiva. E vocês estão em outro ponto, que para mim é muito relevante, que nem eu falei, né? São várias coisas pequenas, então estou citando alguns exemplos. Que é a liderança, esse outro ponto é a liderança pelo exemplo. Uhum. Cara, tem uma coisa que eu não gosto desde o começo, quando eu comecei a Artefact, que eu comecei a perceber que as pessoas me observavam. Isso acontece comigo, com qualquer outra pessoa que está numa posição de liderança, né? Seja um gerente novo, cara, seja alguém que está num momento mais à frente de carreira do que alguém que acabou de entrar. Isso acontece com todo mundo. Mas comecei a perceber que as pessoas realmente olham tudo. Se eu chego, cara, 2 minutos atrasado num evento que a gente está, as pessoas vão perceber e falar assim, isso aconteceu, né? Vou dar uma anedota aqui. A gente estava num evento, a gente faz eventos a cada 2 meses, junta todo mundo, super legal e tal. A gente estava num hotel, e aí ia começar um evento, sei lá, 9h30, né? E aí eu acho que eu cheguei 5 minutos atrasado, né? Que não tá certo. Mas aí teve uma galera que atrasou junto comigo, e a resposta foi, eu vi o André no café da manhã, achei que estava tudo bem. E eu não era responsável pela organização do evento, nem nada. Mas, voltando aqui, né? Só uma anedota simples, mas a liderança, por exemplo, cara, é tudo. Você pode, que nem você falou, escrever o que você quiser na parede. Se você não fizer, de novo, top-down, ninguém vai fazer. Né? Isso, cara, isso é fundamental. Isso acontece em casa. Você pode falar o que você quiser para os seus filhos, né? Ainda não tenho, daqui a pouco, né? Tá chegando. Mas claramente dá para ver que a criança vai imitar os pais e não fazer o que os pais estão pedindo para fazer. Então, eu acho que, né, a liderança, por exemplo, ela é fundamental. E um último elemento da sua fala, que eu achei... Podia citar várias outras coisas, tá? Estou citando algumas. Mas o último elemento que você falou que eu achei legal é... tem um monte de empresa que escreve isso na parede. Você perguntar quais são 100% aí os valores que vocês seguem nessa cultura... Cara, eu consigo trazer alguns elementos, mas a gente ainda está tentando formalizar isso. Uhum. Acho que a gente fez o caminho ao contrário. A gente criou um ambiente, né, onde, super resumidamente, as pessoas podem ser felizes também no trabalho. Eu sinto que tem dado muito certo, porque eu fico, né, convivo com essas pessoas, mas também a gente faz pesquisas de trocentos tipos aí, podem frequências. ser vulneráveis, né? Exato, também tem esse ponto. Vamos voltar nesse ponto. Mas, e a gente faz um monte de pesquisa, então a gente sabe que está indo bem. E agora a gente está tentando escrever isso que a gente já vive. Uhum. É um pouco diferente. Todo mundo sabe o que é, mas é difícil de escrever, mas, cara, se chamar alguém aqui do time, eles vão traduzir da forma deles ali. E eu não ia citar mais nenhum ponto, mas vamos falar desse ponto aí, Rafa. Eu acho que uma das principais formas de construção de confiança, que é muito parte de uma cultura de sucesso, né? Tem que ser, ainda mais a gente pode falar isso depois, mas que trabalha no free office, né? Vai para o escritório quem quer, fica em casa quem quer, a não ser nesses encontros a cada 2 meses. Precisa ter muita confiança. Cara, e acho que é um papel da liderança de dar a confiança antes de pedir. Né? Normalmente é ao contrário. Você que veio para minha equipe, você tem que me mostrar por que eu tenho que confiar em você. E eu acho que é ao contrário. Mais uma vez, a liderança servindo, né? Cara, eu confio em você. Vamos junto. Se acontecer alguma quebra, a gente corrige. Para isso acontecer, né? Você tem que ter líderes e pessoas, e o time inteiro, que se sintam confortáveis em estar numa posição de vulnerabilidade, que isso seja respeitado. E vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Né? É você deixar as pessoas entrarem entenderem qual é o contexto. Né? Posso dar um exemplo. Durante esses 6 anos, muitos momentos, cara, eu não estava no meu melhor. Acho que o Rafa citou algumas coisas aqui. Por motivos pessoais, cara, todo mundo. Né? A gente não é uma máquina.
mas principalmente com quem trabalha direto comigo, na época, né, trabalhava Rafa, Alex, outras pessoas próximas, agora você também, de chegar e ser honesto e falar, galera, não tô legal, né? Não estou no meu melhor, eu preciso de vocês, esse aqui é o plano, né? Então não é só um sentido de fraqueza, né? Pelo contrário, né? Precisa de muita coragem e um ambiente seguro para trazer essa vulnerabilidade e poder contar. Mas quando você faz isso, acontece uma coisa mágica que é, cara, as pessoas se conectam, né, entre elas assim de maneira incrível. Então acho que vocês querem complementar, Rafa, mas acho que esse premiar e exemplificar a vulnerabilidade dentro da empresa faz muita diferença. Para mim tem mais a ver, você falou, né? Não é uma fraqueza, para mim é maturidade. Acho que tem quase o contrário. Né? Ter uma cultura que permite isso, né? Que a vulnerabilidade não é vista como uma fraqueza, tipo, tô querendo saber da sua vida pessoal, não, eu quero um negócio entregue aqui, cadê? Tipo, e não ter esse tipo de situação viabiliza com que a pessoa se conecte melhor dentro da empresa e, inclusive, no longo prazo, médio e longo prazo, talvez até no curto, o output, né, a entrega, o resultado daquela pessoa, ele vai ser muito melhor do que se ela simplesmente fizer o que ela tem que fazer, ir para casa, fecha e pronto, e não confia em ninguém na empresa, não interage, não conecta dentro da organização. Tipo, um ponto interessante aqui também de cultura, e aí a gente tem a Alex aqui que vem de um outro país que tem uma cultura diferente da do Brasil e trabalhava na Artefact também da França e agora trabalha na Artefact do Brasil. No primeiro episódio também, quem não viu, veja. A gente falou um pouco sobre isso, mas agora especificamente sobre cultura na empresa. A forma como as pessoas se interagem entre si, o que é bem visto, o que é mal visto. O que você vê assim, de diferença da característica aí, um pouco mais da Artefact e um pouco também, tipo, especificamente da Artefact e dos países mesmo. França, Brasil. Exato. Tem essa curiosidade. Mas acho que o ponto que o André já falou, essa questão de care, de conectar mesmo com cada pessoa, se entender todo o ambiente fora só da entrega do trabalho, mas todos os fatores exteriores que podem impactar positivamente ou negativamente esse trabalho. Acho que é o ponto que me marcou mais. E acho que eu sempre falo isso sobre mesmo a cultura brasileira. Uma cultura brasileira, você começa uma conversa com oi, tudo bem? Sabe? Qualquer reunião começa assim. Na França não começa assim, mas vamos lá, qual é o objetivo da reunião, papapapap. É muito mais profissional. A gente se fecha um pouco a porta sobre o pessoal e só se focalizar sobre a questão do trabalho. Acho que, para mim, a maior diferença aqui é a questão que a gente vai misturar um pouco esse lado profissional com o lado pessoal, porque a gente acredita muito que esse lado pessoal tem um impacto positivo. Ou a gente tem que ser ciente do impacto que vai ter sobre sua performance profissional. Então, acho que para mim foi o maior destaque que percebi entre as duas culturas. Após, acho que Artefact, que seja a França, o Brasil, a USA, Asia, acho que a gente compartilha muitos valores comuns, né? São perfis totalmente diferentes, que trabalham juntos. Acho que talvez uma frase que você me falou, o André mesmo, que o Vincent tinha falado, é que no final, tipo, a gente contrata pessoas que a gente quer como amigos também, tá? A gente dá um match, hein? Você vê durante a entrevista, você quer saber, vou querer trabalhar com essa pessoa no futuro ou não, tá? Acho que essa questão, fora da performance técnica que pode ter uma pessoa, a gente vai se perguntar, vou querer trabalhar com ele ou não? Voilà. Então, acho que essa questão de... Temos uma cultura comum, claro, entre Artefact, entre os países, de colaboração mesmo, de inovação entre nós, de curiosidade, de sempre ir pela inovação e de trocar novas ideias. Mas esse lado muito mais de care pessoal, aqui acho que faz a maior diferença aqui no Brasil. Um ponto interessante que ela falou, que o Vincent, né, a gente contrata pessoas que a gente quer trabalhar junto. Acho que um dos motivos mais táticos também do porquê que a gente conseguiu
até passando um pouco de contexto, né? A gente saiu de 2018, 3 pessoas, acho que 2020, final de 2020, umas 10, 11 pessoas. 13 pessoas. Caraca. Esse eu sei de cabeça, tá tranquilo. Então a gente não cresceu muito. A partir de 2021, depois da pandemia, a gente começou a crescer muito e a gente começou a aproveitar o tamanho do Brasil, o potencial, a diversidade do Brasil para contratar gente de vários lugares. E a gente continuava tendo um time pequeno. A partir de 2021 até hoje, né, que agora a gente está com 130 pessoas, a gente não contratou, a gente até contratou, mas não foram boas experiências. Todo o processo seletivo foi feito internamente. E a gente acreditava nisso justamente por isso, né? Eu quero contratar pessoas que eu acho que em termos de valores são parecidos. Tem valores parecidos com os nossos, né? E aí, o que foi legal, uma decisão que a gente tomou? A gente não ia ter um time de RH para fazer todo esse serviço internamente, a gente descentralizou o processo seletivo. E aí eu acho que isso foi um grande fomentador da nossa... beleza, vamos crescer, mas vamos manter a cultura, porque quem faz a entrevista de fit, a gente tem uma entrevista de fit, uma depois técnica, depois outra técnica, depois tem uma com o André, então todo mundo que é contratado aqui, no final conversa com o André também, justamente para que as pessoas que estão aqui olhem, né, e falem, beleza, eu gostaria de trabalhar com essa pessoa, né? Então, é um jeito mais natural, e dando responsabilidade também para as pessoas que estão aqui de contratar, né, independente do nível da senioridade, né? Então, acho que tem espaço no processo seletivo para todo mundo participar, desde entry-level até mais de liderança, né? Acho que isso que faz dando um exemplo, né, mais operacional, mas uma decisão que a gente tomou de como colocar em prática isso. E acho que esse fator de quero trabalhar com essa pessoa, eu jogo de porque a gente vai conseguir dar essa confiança que você mencionou. Você não dá confiança com uma pessoa que você não gosta. É muito mais difícil. Se você tem já uma afinidade, esse jogo de vou te dar minha confiança sobre isso é muito mais fácil. E sempre vou me lembrar uma vídeo que você tinha compartilhado uma vez. Acho que de um influenciador americano, esqueci o nome, mas sobre o Navy SEAL. Tá? O Simon Sinek. Tá, você vai contar melhor sobre isso. Mas acho que ele fala... Só um complemento, a gente está falando de pessoas parecidas. Valores. E aqui, quando eu falo, e eu falo isso na entrevista, já vou contar a anedota, mas são valores mínimos. Porque a diversidade ela é super rica de complementar, de trazer visões de mundo diferente. Não é sobre isso que a gente está falando aqui, é bom deixar super claro. O que a gente está falando assim é que tem uma parte que é inegociável, né? Que são valores mínimos que não dá para negociar. E aí são esses que a gente busca, né? Quando a gente fala de fit. E trazendo isso para esse vídeo, né? Faz uma matriz simplesmente onde você tem no eixo Y ali a performance, né? E no eixo X a confiança, né? Então, no de baixo você tem ali uma pessoa que performa mal e você não confia. Bom, essa pessoa realmente não tem que estar na sua organização. No canto direito superior, você tem a pessoa que performa muito e você confia muito. Puta, beleza, essa pessoa que você tem que cuidar muito. E aí, acho que o que é legal é que você tem a outra relação. Talvez é melhor ter uma pessoa que você confia muito, mas que a performance não está tão legal. E você pode melhorar isso. Performance, para mim, é uma questão de tempo, momento e de cada pessoa, de cada indivíduo, de motivação, de ensino, de preparação. Mas aquela pessoa que performa muito, né, e você não confia, essa é um problema para a organização, porque essa você não percebe e ela fica bastante tempo porque performa bem, mas talvez seja o comportamento mais tóxico que realmente é um super detrator da cultura, né? Ele, não vou falar a palavra aqui que ele usa, mas se você perguntar na organização, quem que é essa pessoa, todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe quem é, né? Então, e volta no tema que a gente falou de demitir. Nesse momento que é importante, de falar assim, olha, não importa se você é o melhor vendedor da empresa. Se você não está alinhado com os nossos valores, não tem espaço. E isso, né, tem alguns estudos tal, também que mostram que no final o net ele é positivo.
né, de você tirar essa pessoa. Você perde um pouco de performance aqui, mas todo mundo que está em volta Esse que é o ponto. se eleva, A né? performance é relativa, né? É. Você está medindo a performance da pessoa, mas a pessoa sozinha não vai Hum. representar a performance da organização. Então, você tira essa peça e as outras crescem, no final, as outras crescendo performam melhor do que só aquela peça que estava performando bem. E vou falar, tá? Tudo que a gente falou, lembra que eu falei no começo que, cara, fui influenciado, inspirado por muita gente. Eu queria ver se na realidade era verdade. E todas essas coisas que eu estou falando aqui, eu tenho exemplos e de coisas que a gente fez praticamente teste AB de aplicar uma coisa de um jeito, outra de outro, e realmente funciona, né? Então, para os pragmáticos, né? Fala, putz, mas isso aí dá muito trabalho, não sei o quê. Cara, isso é o trabalho, né? De liderança. Isso faz muita diferença na performance. O turnover da Artifact hoje é praticamente zero. A gente tem pessoas que saem e tal, tem um mercado, tem algumas coisas. Acontece, mas é muito pouco. Só o custo aqui de contratação, de treinamento, de trazer alguém, todo mundo sabe o quão alto é. Então, o fato de você ter uma cultura forte, onde as pessoas ficam bastante tempo e estão lá focadas no mesmo objetivo, também traz resultado de negócio, né? Essa é para a turma mais pragmática aqui. Queria falar um último ponto que o Rafa tocou, sobre a descentralização. Cara, isso faz muita diferença. E aí eu vou trazer um outro clichê de mercado, que alguns coaches da vida usam aí, que é a cabeça de dono. Cara, não acredito em cabeça de dono. Isso não existe. Se você quer que alguém trabalhe como sócio da empresa, se dedique, se preocupe como sócio da empresa, a pessoa tem que ser sócio da empresa. Tipo, não tem como você pedir para alguém fazer o mesmo que você sem ser. Isso não existe. O que dá para fazer? Descentralizando as coisas, como o Rafa explicou rapidamente, né? Hoje tudo que é de, cara, vendas, marketing, finanças, RH, a gente tem pessoas que suportam também, focadas só nisso, mas a grande maioria é feita pelos próprios time core, né? Ali de consultoria, ciência, engenharia, analytics engineer, as pessoas que fazem o business que a gente vende. Quando você faz isso, você gera um senso de ownership, né? De propriedade, mas no sentido de comunidade. Ou seja, muito provavelmente, né, ninguém aqui é dono, sei lá, do prédio que mora, nem do bairro que mora. Mas você quer que seu bairro e seu prédio esteja limpo, esteja seguro, né, seja um ambiente agradável, e você vai fazer de tudo para contribuir para isso. Você vai na sua reunião de condomínio, talvez, decidir as coisas, mas você não é dono do prédio. É um pouco a mesma coisa. Descentralizar faz com que as pessoas entendam que ela é parte daquela comunidade e que ela tem influência. Do outro lado, a gente como organização tem que dar transparência, visibilidade, objetivo, né, recurso, tempo. Mas quando você faz isso, muda. As pessoas deixam de reclamar, porque elas sabem que elas podem trazer uma sugestão e mudar a realidade delas, né? Muito mais fácil alguém que, sei lá, que mora em qualquer outra região do Brasil, porque a gente tem gente no Brasil inteiro, tem momentos diferentes de carreira, saber o que é melhor para ele ou para ela ou para a comunidade tá em torno dela ali, do que a gente, né, sei lá, de maneira top-down, querer resolver tudo para todo mundo. Então, acho que isso funciona super. E aí, só para deixar claro, essa parte da descentralização, ela não está só associada à contratação, ela está associada a tudo. Tudo. Todas as partes das iniciativas da empresa, todas essas áreas que você falou aí. Então, não é só na hora de montar o time, que é legal também, né? Um exemplo claro, que a pessoa ter a responsabilidade de escolher o colega dela ali, ela participar desse processo, acho que é um ponto válido, mas dentro de tudo que está errado, entre aspas, na empresa, você ter a capacidade de chegar lá e propor algo novo e ter a liberdade de ir lá e tentar, obviamente pode dar errado, mas pelo menos tentar, você se dedicar a resolver um problema que era uma dor sua, mas que vai ajudar a empresa, isso aí fomenta um senso de comunidade também, um senso de responsabilidade geral para o resultado da empresa, para o crescimento da empresa como um todo. Cara, e aí vou falar, coisas incríveis acontecem quando isso rola, porque você não está esperando, você não pediu para ninguém fazer alguma coisa, e de repente você entendeu que tem uma iniciativa, está rolando um negócio que transformou, a galera curtiu e está acontecendo. Às vezes você erra também, né? Às vezes alguém faz alguma coisa que outro cara já está fazendo ali, outra pessoa está... Cara, acontece, mas esse é o custo de querer evoluir, né? E evoluir num pace diferente. E eu prefiro, é melhor assim do que a gente querer, né, fechadinho, controlar tudo, mas ir super devagar, né? E super desmotivar as pessoas que têm ideias incríveis, né? Nosso time, cara, são pessoas assim fantásticas, né? Então, a única coisa que a gente tem que fazer, talvez, muitas vezes, é só não atrapalhar.
que eles, né, criam realmente coisas incríveis. Acho que um exemplo bom disso que surgiu foi o próprio Comitê de Diversidade foi uma iniciativa que veio do time, não veio de nenhuma liderança do papel, né, na prática, mas veio do time, aí a gente formou até o ponto de que a gente hoje tem objetivos e metas em cima disso, né? Então a gente tem um processo seletivo que é voltado para a diversidade, a gente tem trilhas de treinamento de inclusão, né? E com um objetivo claro até o final do ano. E no final a gente é uma empresa de dados, né? Então dentro de casa a gente tem que fazer. Então todo esse processo, ele acabou surgindo de uma iniciativa. E aí quando a gente fala, vamos descentralizar, a descentralização, ela não é só, beleza, a gente precisa fazer isso, quem quer fazer? Não. Eu sinto que falta isso na empresa, então eu vou puxar essa iniciativa. Então tem, tanto, lógico, tem algumas coisas que a gente fala, né? Pô, isso aqui a gente tem que fazer esse ano, alguém quer pegar, mas boa parte das coisas são das pessoas que sentiram que faz falta e puxaram isso para fazer. Acho que até um ponto, né? Acho que isso acaba fazendo parte da cultura, né? Tem pessoas que não querem ajudar no condomínio, sabe? Tem pessoas que preferem que isso seja entregue como um serviço por um time especializado. Tem muitas empresas que funcionam dessa maneira. Então, isso acho que tem uma questão de valor. Talvez as pessoas não vão se sentir bem. Beleza, na Artefact a gente precisa fazer o projeto e eu ainda preciso fazer isso. Tem pessoas que essa conta não vai fazer tanto sentido. Acaba sendo uma questão de fit também. Né? Exato. Isso para mim tem a ver com a cultura também. Entendeu? Exatamente. Aquilo que para alguns... Cara, é incrível. Imagina, alguém que acabou de começar a carreira ter a capacidade de forjar a própria realidade. Putz, para alguns é incrível. Para outros é assustador. Exato. Entendeu? E aí você tem esse tema de fit que a gente tenta pegar durante o processo de entrevistas. E claro, né, a gente eu dei os extremos aqui, mas tem os espectros aí no meio e a gente tenta acolher as pessoas de acordo com essas vontades também. Tá? Um ponto aqui que foi citado, que eu queria explorar um pouco mais, com relação à diversidade, né? Você fez a ressalva de que diversidade é super enriquecedor para a cultura. O Rafa comentou sobre uma das iniciativas que é o Comitê de Diversidade. E como que vocês veem o papel da diversidade nesse enriquecimento da cultura da empresa? Posso citar um pouco, mas acho que o Rafa lidera isso super bem. Começar pelo pragmático, assim. Acho que no core, quando a gente está criando soluções, produtos e pensando, ajuda muito, por exemplo, né? Em todos os sentidos. A gente trabalha com grandes empresas que vendem seus produtos para todo mundo. Né? Uma empresa de bens de consumo vende para o Brasil inteiro. A gente conseguir enxergar as nuances nesse tipo de coisa, quase um clichê falar isso, mas é muito verdade. Isso se traduz num produto ou num serviço. A outra coisa que eu acho legal é que quando a gente tem, né, pessoas diferentes, não vou elencar aqui as coisas que podem ser diferentes, a gente acaba criando essa curiosidade, entender, a gente exercita muito empatia, compaixão, né? Entende contextos diferentes e para a gente exercitar, favorecer e ensinar isso desde o começo na nossa cultura, o fato de cada vez mais ser mais diverso faz com que as pessoas exercitem mais e mais. Então, que sejam profissionais, seres humanos e líderes muito mais preparados para lidar com qualquer tipo de situação. Né? Uhum. Então, acho que isso acaba acelerando e formando, né, como um todo, uma comunidade muito mais forte, pessoas muito melhores, no geral. Né? Assim, tô falando de um ponto de vista mais, talvez, high level, assim, mas se quiser trazer um pouquinho da sua visão, acho que é legal. Não, eu concordo. Acho que talvez o que eu possa contribuir ali é mais desse caminho, né? Porque que eu acho que também faz parte da nossa cultura, o como a gente decidiu enfrentar esse desafio. Então, o que a gente chegou é isso, né? Acho que, bom, a gente está num país, né, que historicamente
existem algumas questões estruturais ali que algumas pessoas têm mais privilégios em relação a outras. Eu acho que talvez só isso, só a questão da empatia em relação a isso já deveria ser um motivador da gente querer fazer alguma coisa. E juntando isso com o que o André falou, de que realmente, no final, acho que traz valor para todo mundo que está trabalhando aqui, acho que é o que eu acredito, né? Aí, como que a gente resolveu enfrentar esse desafio? Então, como eu falei, isso surgiu das pessoas que estavam, que não precisava de, né? Acho que isso já estava assim, nas nossas cabeças, né? Mas as pessoas que começaram a puxar isso como uma iniciativa, e a gente falou, beleza, vamos fazer isso, vamos planejar isso. Então, eu entrei muito mais como suporte em como facilitar, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente fez ali, acho que foram duas, né? Que eu acredito. Primeiro, fazer um censo, né, de diversidade para entender ali como que era o nosso... como que era a diversidade ou a não diversidade do nosso time, né? Então, inicialmente, a gente viu que, putz, em alguns pontos a gente até tinha mais diversidade, mas em algumas dimensões, quando a gente olhava para o Brasil, né, era muito, muito diferente do que deveria, né, toda empresa deveria buscar, pelo menos. Então, acho que a primeira coisa que a gente fez beleza, fizemos esse censo, calculamos, colocamos dados em cima disso e abrimos para a empresa como um todo. Falou, pessoal, olha aqui, então, realmente, a nossa empresa não é diversa em algumas... Pelo menos não reflete o Brasil, isso, né? Que eu acho que é a nossa busca. E a gente sabe os motivos, enfim, acho que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas aí beleza, em cima disso a gente começou a buscar algumas ações para tentar buscar ali, né? E qual que é o ponto? A gente criou metas em cima disso, metas que fossem reais. Então, a gente vai crescer esse ano X%. Então, a gente já tem uma noção de até onde a gente vai chegar esse ano. Então, não adianta eu falar, beleza, no final do ano eu vou chegar, né, no que é a representatividade do Brasil quando a gente fala de diversidade. Não, matematicamente é impossível a gente fazer isso, a não ser que eu comece a demitir pessoas que estão aqui dentro, que, né, não é o objetivo. Então, a gente colocou uma meta em cima disso que é factível e começou a ir atrás de ações. E são várias as ações. Então, como eu falei, a gente já tem um processo seletivo que é bem estabelecido. Aí a gente começou a fazer alguns testes de, tá bom, então como que eu posso aumentar as pessoas, né, de algum grupo minoritário que vai estar ali participando do processo. Até o momento hoje, de todas as nossas vagas, né, para justamente atingir essa meta, todas as nossas vagas hoje abertas no LinkedIn são de vagas afirmativas. Vagas afirmativas, exato. Então, a gente foi testando, foi muito um plano, né? Como a gente consultoria, a gente fez como se fosse um projeto mesmo. Eu acho que tem tido resultado, acho que a gente tá tanto quando a gente olha para, principalmente ali onde a gente precisa fechar esse gap, que é com relação a gênero e com relação à diversidade étnico-racial, acho que a gente tá, né, a gente tem um gráfico de percentual que a gente atualiza toda vez que alguém responde o censo, e a gente mostra isso para todo mundo, conectando com o quê? A parte das iniciativas, está dentro da nossa cultura, conectando com a empatia, né, que as pessoas querem se ver ali mais na empresa, conectando com transparência, todo mundo vendo, e a gente sendo vulnerável, né? Ou seja, olha, algumas coisas que a gente não vai conseguir. A gente tem um problema de liderança, a gente tem um problema de diversidade na liderança. A gente fala isso para todo mundo, né? A gente pode... Né? Basicamente é reconhecer a situação e os privilégios, né? Acho que Exato. Um pouco disso é o primeiro passo, e aí seguir trabalhando em cima disso. E até para complementar, o desafio... acho que daria para fazer um episódio sobre isso. Inclusive faremos, tá? Então, legal. E acho que tem pessoas muito melhores do que eu para falar sobre esse tema, por exemplo. Mais uma coisa, um desafio legal, né? Daqui para frente, a gente está evoluindo muito na América Latina também, né? México, Colômbia, né? Chile e tal, outros países. Como é que a gente fala de diversidade lá? Porque a realidade é outra. Realidade histórica, realidade social, realidade
Putz, tudo, né? Então, é uma disciplina que requer muito estudo, muito conhecimento, muita conversa, muita compaixão. Mas o nosso objetivo, pelo menos por aqui, é isso que o Rafa comentou agora. Boa. Aí, voltando um pouquinho na questão da cultura, é legal a gente falar de cultura com diversidade, porque a cultura da empresa, você consegue selecionar pessoas, ter uma empresa diversa, mas que compartilha dos mesmos valores, né? Então, os valores e princípios são mantidos dentro de uma cultura e, ao mesmo tempo, você consegue diversificar em termos... de vivência, exato, de pensamento. Acho que são coisas diferentes. Também queira saber um pouco quais são os desafios de manter cultura, de evoluir a empresa, considerando criação de cultura e mantendo a cultura num contexto de home office. Beleza. Que não está todo mundo ali no mesmo lugar. Esse é um assunto polêmico, né? Tem de post no LinkedIn, acho que agora diminuiu um pouco, né? Home office versus presencial e tal, porque assim é melhor ou assim é pior. De novo, né? Do mesmo jeito que a gente falou de cultura, acho que é o que funciona para cada empresa. Nossa visão aqui, é muito difícil falar para nós que o home office não funciona, porque durante o que a gente vivenciou, né, e no momento que a gente não tinha opção, a empresa foi de 9, 10 para, sei lá, 70 pessoas, entendeu? Então, a Artefact América Latina foi criada dentro desse momento. E, cara, a gente viveu um super sucesso. Eu acho que antes, né, a gente tinha que se deslocar para cada pitch, cada reunião, cada cliente, e aí você tem uma limitação física. Cara, durante o momento que a gente viveu, virtualmente, eu estava às 10 em Alphaville, entendeu? Tipo, às 11 na Zona Norte, e depois já tinha voltado meio-dia para o Brooklyn para um almoço entre aspas. Então, assim, funcionava muito, deu muita celeridade para nós. Na vida, no business, né? Não quero filosofar aqui, mas tudo que a gente escolhe tem um impacto, tem uma consequência. Hoje, para nós, o benefício de estar no... Eu nem chamo de home office, eu chamo de free office, porque a gente tem uma solução muito legal, até fazer um merchan aqui, mas a gente tem uma solução legal que chama o Oba, cara, que é muito boa, que tem no Brasil inteiro, na verdade tem o mundo inteiro, tem gente em Portugal usando, que é do nosso time, tem gente em outros países, e no Brasil inteiro usando. E tem uma galera que gosta. Tem um percentual, são uns 20% da empresa, que vai toda semana para o escritório. Então, cada um faz o que quer, e essa é a política da empresa, né? Nesse sentido. E para nós funciona melhor. Um dos grandes benefícios a gente acessou um pool de talentos que antes era restrito, talvez, a uma metrópole de São Paulo. Né? E hoje a gente tem um pool de talentos no país inteiro que é riquíssimo. Riquíssimo. E quantas pessoas a gente já não contratou da Bahia, Recife, que estava numa empresa que está voltando para o presencial em São Paulo. Cara, a gente que é muito boa. A gente está aproveitando talentos excelentes que estão deixando por conta disso. Então, acho que as benesses ainda de estar no home office para nós, né, ou de estar nesse free office para nós, compensa. Aí só para finalizar, existem impactos, claro. Eu acho que muito da cultura é construída aqui, ó, no olho, na conversa. Uma coisa ruim do home office é que ele deixou tudo muito transacional. Toda reunião que a gente vai tem começo, meio e fim, tem um objetivo. Não tem o cafezinho. Não tem aquela coisa mais natural. Claro que para isso a gente tem várias coisas. A gente usa, sei lá, o Discord, aí tem agora voltando, né, o Gather, a gente usa várias coisas. Né? Então, aí a gente tem momento cafezinho, né? Tem time que faz um encontro aqui, um encontro ali. Então a gente tem coisas virtuais para mitigar isso. Mas a gente tem um mínimo do mínimo, que a gente faz a cada 2 meses, né? O Get Together. É um encontro ali onde a gente passa 2 a 3 dias, dependendo do evento. A gente faz de tudo. Cara, team building, conexão, oba-oba, que é super importante, né? Uma festa, um happy hour, né? Uma diversão juntos, viver uma experiência, faz treinamento, faz tudo que tem que fazer. Né? A gente faz isso mais ou menos a cada 2 meses. Tem um especial que eu gosto muito, que a gente faz no fim de semana no Artefact, onde a gente leva o plus one, né? Uma pessoa mais da família. E
Pode ser o companheiro, companheira, mas, né, pode ser familiar também. A ideia é, quando a gente está no home office, existem momentos difíceis. Quando a gente está na empresa, é um momento difícil, pô, você vai tomar um café com um colega. Quando você está em casa, é quem mora com você, né? Então, a gente leva essas pessoas no final de semana, porque essas pessoas passam o ano inteiro suportando quem está lá, passando por momentos difíceis no momento que a gente está trabalhando. E naquele momento a gente celebra a comunidade, todo mundo junto, todo mundo pode se ver e se conhecer. Um pouco do objetivo. Então, resumindo, cara, tudo tem um trade-off na vida, tudo tem uma consequência. E o que a gente faz é criar ações para mitigar aquilo que o home office não entrega, porque nada entrega perfeito, mas que para nós ainda é a melhor escolha, né? Então a gente vai mitigando para manter aquela vida que a gente quer viver, conectando com a primeira coisa que eu falei. Eu acho que a gente está aqui para construir uma realidade que é legal para viver, além de trabalhar, né? Legal. Um pouco disso. Muita gente me pergunta, né? Putz, como... Tá, você falou aí, né? A gente faz a cada 2 meses o get together, o final de semana, e as pessoas moram realmente em todas as regiões do país. Isso é caro, né, e tal, mas aí é bom falar, né? Justamente a gente não ter um escritório aqui em São Paulo viabiliza muito a gente fazer esses encontros, e esses encontros são, sei lá, de 2 dias, mas são 2 dias muito intensos. Então que tá todo mundo mergulhado em fazer isso. A gente até fez hackathons, a gente até produz, né, mas produz juntos e aproveitando ali para criar conexão, né? Então realmente é diferente. Pensando numa questão de crescimento, isso é ainda mais acentuado, né? Imagina, na época, quando existia o escritório da empresa, tinha, sei lá, 40 pessoas, alguma coisa assim. Nem isso. E aí agora, com 130 pessoas, você não só gastaria o mesmo tanto que você gasta, que já bancaria o Get Together para todo mundo, mas você ainda teria que aumentar o escritório para ter mais gastos ainda com o escritório físico. E acho que a gente já está em 150 pessoas, se eu não estou enganado aqui, mas... Por volta dele. Vai chegar rápido. A atualização realmente os últimos 2 meses foram intensos. E você até falou, né, do final de semana é importante trazer a pessoa né, que tá ali com você e escuta, e ali às vezes até vive um pouco do que é Artifact, né, só que de forma virtual e mais indireta. Melhor forma de tangibilizar isso, eu vou expor um pouquinho aqui, foi a mulher do Pontelo chegar pro Djalma, né, que trabalha com ele. Pô, para de chamar o Pontelo depois das 18 que eu não aguento mais. É isso aí, cara. Para de competir comigo. Como assim? Tá certo. Ela nunca nem falou com ele, a primeira coisa foi cobrar. Porque no final é isso, né? A gente acaba colocando a empresa dentro da nossa casa. Exato, é isso aí. Bom, a gente tá... O papo aqui rendeu muito rápido, a gente vai fazer outros episódios sobre esse tema, porque acho que tem bastante coisa ainda para explorar sobre isso. A gente tem o nosso quadro de Indique o Livro. Aí, André, se me permite a licença poética aqui, vou quebrar um pouco o regulamento, claro, você que manda. Já que você já indicou um livro, eu já indiquei um livro, Rafa já indicou um livro, agora é a vez da Alex indicar um livro. Aí tá, não tinha... Não, mas se tem mas não sei como falar isso em português. Vou falar em inglês. The Brave New World. Você vê? Que é mais um livro fantástico que imagina um pouco um novo mundo, onde justamente você tenta de parar a inigualdade ou a felicidade, coisas assim. E acho que um dos primeiros livros fantásticos que li e que me lançou nesse mundo de livros fantásticos que eu adoro, onde um trabalho que gosto muito de fazer, de tentar repensar o mundo. Tipo, o que eu faria diferente? E acho que dá muitos materiais para pensar um pouco. Tem coisas que a gente poderia mudar, mas pensar todo o impacto que poderia ter sobre outras pessoas é bem importante. Então, recomendaria esse livro. A questão de rever o que tem de errado no mundo e repensar o mundo tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui, dessa liberdade de propor iniciativas. Muito legal, Alex. Legal. Saibam, vocês já sabem aí, quem não sabe ainda, eu repito, curta e compartilhe esse episódio. Com o post do LinkedIn desse episódio, você concorrerá a esse livro
novamente, Rafa, super especial, que a Alex acabou de indicar. Boa. Muito obrigado, pessoal, pela gravação desse episódio. Segunda-feira tem mais.